Salve, salve, concurseiro, professor William na área, de volta com você estudando o nosso direito administrativo, né? Falamos aí da administração pública, né? Estamos falando aí da organização da administração pública, né? Então, na aula anterior nós já conversamos bastante aí sobre uma aula introdutória, trazendo para você pontos importantes, tá? E agora nós vamos falar um pouco sobre a nossa querida administração pública direta. Espero que você já esteja aí com o seu celularzinho naquele modo avião, né? Cabecinha para baixo, né? Para tu não ficar lá tentado, ver mensagem de ninguém. Agora a sua conversa é diretamente comigo, tá? Esse assunto aqui é um assunto que às vezes arrepia o cabelo dos alunos, né? Porque tem muita classificação, mas é importante, né? Então, classificações doutrinárias, né? Então, doutrinador é isso, doutrina escreve, né? E cai na tua prova, meu filho. Então, tu tem que saber, não tem jeito, tá? Realmente você precisa conhecer. Não esqueça de adicionar o professor William lá nas redes sociais, prof.william19, tá? Pra gente estar estreitando aí cada vez mais os nossos laços, beleza? Senhores, vamos lá então, sem mais delongas, falando agora da administração direta, beleza? Dentro do nosso assunto aqui, organização da administração pública, beleza? Então, quando a gente fala da administração direta, então eu já trouxe para você, na aula anterior, que nós temos ausentes da direta e da indireta. Aqui eu quero trazer uma observação, né, para você não ficar perdido na hora da tua prova. Por quê? Aqui, quando eu falei de descentralização, eu falei que nós temos entes, tá, e entidades. Atenção, que hora ou outra os doutrinadores, eles não fazem muita diferença sobre o que é ente e sobre o que é entidade. Então, se vier na tua prova, né, a descentralização, entidades, a descentralização política e ele falar de entidades, União, Estado, DF, município, tá certo? Ora chama de ente, ora chama de entidade. Então, não tem, né, o mais correto é isso aqui que eu trouxe para você. Mas hora ou outra, algum doutrinador, ele não faz muita distinção sobre o que é ente e sobre o que é entidade. Então, fique atento lá na sua prova, que hora ou outra eu posso estar falando isso para você também, ente ou entidade, aí você vai ficar confuso, né? Meu Deus, William, mas você falou que ente é da direta e entidade é da indireta. Não, às vezes esses conceitos se misturam um pouco, tá? E isso acaba virando questão de prova. Então, entes, União, Estado, DF, município, que também podem ser chamados de entidades por alguns doutrinadores, e quando ele fala em entidade, empresa pública, fundação pública, autarquia e sociedade de economia mista, beleza? Essa observação que eu queria fazer para você antes de a gente iniciar aqui o nosso assunto, a administração direta. Então vem comigo. A administração direta, senhores, ela é também chamada de administração pública centralizada, porque ela existe em todos os níveis de esfera de governo, seja federal, seja estadual ou distrital e até mesmo municipal. Tá? Os seus poderes aqui são executivo, legislativo e judiciário. Em si, essa é a própria administração pública que nós chamamos. Tá? Agora, quando a gente fala administração pública direta, tá? É inevitável que a gente citar a questão dos órgãos públicos, pois a administração se perfaz a existência desses. Então, na maioria das vezes, quando a gente fala de órgãos, né, a gente está falando aqui da administração pública direta. Mas, por favor, não vá negar que existam órgãos também dentro da administração pública indireta. Professor, você quer me dizer então que existem órgãos dentro da administração pública indireta? Sim. Tu pega lá, por exemplo, uma Petrobras da vida lá, que é uma sociedade econômica mista, meu amigo, é cheio de órgãos lá dentro, cheio de departamentos, separado, tá? Então, é o que nós falamos na aula anterior, que nós falamos que existe, né, desconcentração dentro da descentralização. Então, não esqueça desse ponto. Então, órgãos não é sinônimo de administração pública direta, mas, inevitavelmente os órgãos, né, a gente vai trabalhar mais dentro da administração pública direta, mas tem dentro da indireta também, então não se esqueça, tá? Dentro da administração pública indireta tem órgãos? Tem. Dentro da administração pública indireta pode ter órgãos? Sim. Então não negue essa informação na tua prova. Não fique achando lá que dentro da administração pública indireta não há possibilidade de ter órgãos. Errado. Tem órgãos também dentro da indireta. É o que nós chamamos de desconcentração dentro da descentralização. Beleza? Tá? Então vamos lá. Vamos falar aqui agora sobre algumas teorias que são importantes, tá? Teorias doutrinárias, algumas coisas que eu vou precisar que você realmente venha decorar. É lógico que eu fiz um esqueminha ou outro aqui, tá no jeito para você já, mas alguma coisa ou outra não tem jeito, tu vai ter que decorar e eu vou ter que trazer isso para você. Beleza? Vamos falar de teorias, tá? Então a primeira teoria que a gente vai falar aqui é a teoria do mandato, tá? O agente aqui, né, dentro do órgão, ele atuaria como mandatário da pessoa jurídica a qual estaria ligado. Professor, essa teoria do mandato é que é adotada? Não, mas lá atrás já se usou muito essa teoria. Hoje ela não é mais a teoria adotada. Então aqui o cara atuaria como mandatário dessa pessoa jurídica, da PJ, tá? A qual ele estaria ligado, por isso chamado de teoria do mandato. Próximo aqui, ele fala da teoria da representação. O que seria essa teoria da representação? Aqui o agente público faria a representação da entidade
funcionando como uma espécie de tutor, veja bem, uma espécie de tutor, tá? Tutor é de quem? Quem não tem capacidade, tá? Então aqui ele entende, né, na teoria da representação, que o Estado não teria essa capacidade, tá? E ali o agente público, ele seria um tutor, né, uma espécie de tutor desta, beleza? Então aqui o funcionário público, né, o agente público, né, de forma geral, não se fala mais em funcionário público dentro do direito administrativo, a não ser lá o direito penal, que ainda tem lá um funcionário público, hoje a gente fala, né, agente público, né, de forma geral, tá? Então o agente público, ele faria uma representação dessa entidade, tá vendo? Aqui eu trago para você, fala entidade aqui, pode ser ente, pode ser entidade, vai depender do autor, então não negue isso na sua prova também, tá? Então, hora ou outra, o autor chama de ente, chama de entidade, faz essa confusão, tá? Mas o certo seria, na administração pública direta, nós temos entes, tá? E na indireta, entidade. Mas, hora ou outra, esses conceitos vão se confundir, beleza? E na teoria da representação, o agente público ele faria a representação desse ente ou entidade, funcionando como uma espécie de tutor dela, como se o Estado não tivesse capacidade. E o agente público que tem caneta estaria atuando, representando o Estado, beleza? É a teoria adotada? Também não, tá? Então, vou colocando um X aqui, ó. Tu vê que essa aqui também, ó, não é adotada. Nem a teoria do mandato. Teoria do mandato é adotada? Não. Teoria da representação é adotada hoje? Também não. Qual é a teoria adotada, então, professor? Fala para mim, pelo amor de Deus. Então, lá, teoria do órgão, meu filho. Essa aqui, ó. Teoria do órgão, essa que foi adotada. Então, se perguntar na tua prova, qual teoria adotada aqui, tu vai falar que é a teoria do órgão, tá? Aqui, os agentes públicos, eles são verdadeiros veículos de expressão do Estado. Olha que legal, tá? Então, falando da tua prova, que o agente público está agindo como veículo de expressão do Estado, já liga isso à teoria do órgão, tá? Toda a conduta dos agentes é imputada ao órgão, o que, por sua vez, encontra-se ligado à entidade possuidora de personalidade jurídica, quem, ao fim, acaba respondendo eventuais questionamentos jurídicos, tá? Então essa é a teoria adotada hoje, tá? Que pode vir na tua prova como teoria do órgão ou teoria da imputação, tá? Então fica atento lá, que é a mesma ideia, chamada teoria do órgão ou teoria da imputação, beleza? Então na tua prova pode vir como teoria do órgão ou teoria da imputação, essa que é adotada hoje, beleza? Ah lá. Teoria da identidade ou subjetiva, né? Os órgãos ou agentes formam uma unidade única e inseparável, né? Acaba sendo, né, uma sub-teoria, né, da teoria do órgão, né? De forma que o órgão se confunde com a pessoa do próprio agente público, né? Isso aqui também não foi adotado. Deixa eu colocar um X aqui, que eu coloquei nas outras, e eu vou colocar aqui também um X para você não se confundir. Beleza? Então, a teoria adotada, teoria do órgão, ou chamar teoria da imputação, tá? Então, aqui, eles são verdadeiros veículos de expressão do Estado. Então, quando tu tem um diretor, quando tu tem um chefe, um presidente, meu amigo, esse cara tem caneta, tá? Então, quando ele escreve, quando ele vai lá e assina algum documento, é a vontade daquele órgão específico, tá? Quando o presidente do Brasil, ele vai lá e assina alguma coisa, é o Brasil que está fazendo, tá? Então, nesse caso específico, teoria do órgão, eles são veículos de expressão do Estado. Quando um diretor assina, um chefe, quem tem caneta, na verdade, né? Vai lá e escreve, e anota, e põe lá a tua assinatura, meu amigo. Naquele momento ali, nós temos o agente público sendo um verdadeiro veículo de expressão do Estado. E essa é a teoria adotada hoje, no entanto, que é daqui que vai surgir a teoria, que nós falamos da teoria, na verdade, de responsabilidade civil do Estado, tá? Que a gente vai falar depois, que quando você vai entrar com uma ação, por exemplo, não entra contra a pessoa, não entra contra o Estado. A gente vai trabalhar isso mais adiante, beleza? Vamos lá. Aqui eu trouxe aqui a diferença, né, da teoria do mandato para a teoria da representação. Só para você não se confundir em prova, porque apesar de não ser teorias adotadas mais hoje, já foram um dia, hoje não é mais atualmente, tá? Mas, por outra, elas acabam vindo dentro das questões, tá? Então, vamos lá. Teoria do mandato, né? Que ele traz um mandatário, né? E tem procuração, que o Estado como se tivesse uma procuração. Teoria do mandato, mandatário, beleza? E aqui na teoria da representação, aqui tem a ideia de tutor, curador, representa a incapacidade, né? Como se o Estado fosse um incapaz. Nesse momento, estivesse sendo representado aí por um tutor, por um curador, que seria, né, o agente público, beleza? Ah lá, o Estado, pessoa jurídica que outorga o mandato, aqui na teoria do mandato, beleza? E na teoria da representação, o incapaz deve ser tutelado, deve ser de alguma forma representado. Então essa seria basicamente aqui a diferença. E as críticas, né, lógico, essas teorias tem críticas, né, até a teoria do órgão, né, até a teoria do órgão específico aqui tem críticas, né, mas das que nós temos hoje é a que está adotada. Quais são as críticas aqui, ó? Que a pessoa jurídica não tem existência concreta, é abstrato, né? Então, aqui seria a crítica específica à teoria do mandato,
tá? E não acarretaria qualquer responsabilidade para o Estado se o Estado fosse ilícito, beleza? Então essa, né, seriam algumas críticas aqui dentro da teoria do mandato e a teoria da representação, como poderia um incapaz outorgar ou validar a sua representação e ser responsável pelos atos ilícitos praticados por um tutor, tá? Então, nessa teoria da representação, fala como que o Estado pode ser um incapaz, tá? Então aqui é uma crítica também feita pela teoria da representação, tá? Lembrando que as duas não são adotadas. Adotada é a teoria do órgão, não esqueça deste detalhe, beleza? Vamos lá, órgãos públicos, tá? Conceito, vem comigo aqui, ó, para ele Meirelles, né? Então, aqui o conceito, o que ele fala? São centros de competência, pessoal. Quando a gente falou na tua prova de centros de competência, meu amigo, já liga a órgãos públicos. Ele está citando ele aqui, beleza? Então, são centros de competência. Isso é o conceito aqui de órgão, instituído para desempenho das funções estatais, através de seus agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a que pertence. Então, aqui, esse é o conceito para Elie Meirelles, tá? E é o conceito que vem nas provas, tá? Então, falando em centro de competências, já liga a órgão. Por favor, já ligue isso ao órgão público, beleza? Por isso mesmo, os órgãos não têm personalidade jurídica. Não tem personalidade jurídica, nem vontade própria. São atributos ao corpo e não das partes, tá? Então, deixa eu voltar lá na nossa união, no nosso querido desenho que eu fiz para você lá na nossa aula introdutória, para você entender. Olha só, isso, achei, tá? Então, veja bem aqui, ó. Quando a gente fala do órgão específico aqui, ó, aqui nós temos o quê? Desconcentração. Olha aqui onde eu estou passando aqui, ó, desconcentração. Lembra que eu falei, né? Órgãos internamente aqui, né? Então, centralização, e nós temos desconcentração dentro da centralização. Então, aqui, meu amigo, é claro que esse órgão, ele não tem vontade dele própria, tá? Por isso, órgãos, né? Então, nesse caso específico, atenção na hora de responder algum tipo de questão, que o órgão ele não tem vontade própria, né? Ele é um órgão, tá? Ok? Ele é um órgão, não tem vontade própria. Então, atenção aqui, deixa eu voltar aqui no assunto para você entender, na questão do órgão, são atributos do corpo e não das partes, tá? Por isso que a gente fala que o órgão ele não tem a personalidade jurídica. O órgão não tem personalidade jurídica, porque são órgãos, não tem vontade própria. Lembra lá do corpo, tá? Não tem vontade própria. São atributos ao corpo e não das partes. Beleza? Então o órgão ele não tem personalidade jurídica. Isso já caiu em prova várias vezes. O órgão não tem personalidade jurídica. Marque isso aí no teu caderno. Marca, pinta, escreve, põe qualquer coisa aí que tu vai lembrar. Então o órgão não tem personalidade jurídica, não tem vontade própria, que é um órgão. O órgão, então a pessoa sim, mas o órgão não. Beleza? Então, a personalidade jurídica ela significa a possibilidade de assumir direitos e obrigações. Assim, os órgãos, na área de suas atribuições ou nos limites da sua competência funcional, expressam não a sua própria vontade, mas a vontade do ente ou da entidade que ele pertence. Tá? Então, o órgão, né, ele não representa a sua própria vontade, sim ao ente ou entidade a qual ele está ligado, a qual ele pertence. Tá? Então, aqui vinculando seus atos, manifestado através dos seus agentes, que são as pessoas físicas. Beleza? Então, o órgão não tem personalidade jurídica. Beleza? Aqui, embora não tenham a questão da personalidade jurídica, atenção, os órgãos podem ter prerrogativas funcionais próprias, tá? Que, quando infringidas por outro órgão, admite defesa até mesmo por mandado de segurança. Essa prerrogativa é denominada de capacidade judiciária e capacidade processual, que é entregue aos órgãos em raríssimas exceções. Tá? Então aqui, na questão do órgão, ele admite a questão da defesa, sim, ele tem prerrogativa funcional, ele tem capacidade postulatória, sim, tá? Então aqui, ó, coloca capacidade processual, postulatória, que é entregue aos órgãos, logicamente isso em raríssimas exceções, tá? Então essa capacidade processual só tem os órgãos independentes, guardem para nós. E os órgãos autônomos. É todos os órgãos que têm capacidade postulatória, processual? Não. E eu vou classificar para você depois quais são os órgãos independentes e quais são os órgãos autônomos. Mas, a princípio, guarde aí nesse momento. O órgão tem capacidade postulatória? Não. Mas alguns podem ter. Os classificados como órgãos independentes e órgãos autônomos. Tá? Então, esses aqui têm capacidade processual, têm capacidade postulatória. Tá? Então, ele fala... Visto que os demais, né, nós temos os superiores, os órgãos subalternos, em razão de sua hierarquia, né, hierarquização, não podem
demandar judicialmente, uma vez que seus conflitos e atribuições serão resolvidos administrativamente pelas chefias que estão subordinadas. Então, falou em capacidade processual, falou em capacidade postulatória, o órgão tem os órgãos independentes e os autônomos, sim. E os outros? Os órgãos superiores, os órgãos subalternos? Não, beleza? Então, marque isso aí também, já foi cobrado em prova, beleza? Segue o baile, lá. Para você ter uma noção aqui de órgão, tá? Então, vamos lá. O que eu preciso aqui? Algumas frases aqui para você guardar, né? Já foi cobrado aí por várias bancas e tá aqui as frases para você não esquecer, tá? O que ele fala? Órgão é o produto da desconcentração administrativa. Meu amigo, eu já falei isso aqui desde quando começou o nosso curso. O órgão é produto da desconcentração administrativa. O órgão não é produto da descentralização, meu amigo, é produto da desconcentração. Agora, tu pode ter uma desconcentração dentro da descentralização? Pode, tá? É o exemplo que eu trouxe para você do INSS lá, assim, né, dividido em órgãos, tá? Para atender melhor a população. A Petrobras da vida, que é uma sociedade de economia mista, tá? Correios, por aí vai. É possível ter órgãos ali dentro, departamentos? Sim. Então, o órgão é um produto da desconcentração. Falando aí pela milésima vez, o órgão é produto da desconcentração administrativa, tá? Então, não se esqueça, tá? O órgão, ele não tem vida, como eu disse para você, né? São órgãos, não tem vida. Não tem patrimônio, não tem direitos, tá? Então, o órgão não tem vida, não tem direitos, meu amigo, tá? Porque se você for entrar, quando a gente fala um processo, por exemplo, tu vai entrar contra o quê? Contra o órgão, tu entra contra a pessoa, não contra o órgão dela, tá? Por isso que eu desenho o boneco, para tu entender isso e colocar isso na cabeça de uma vez por todas, tá? Então, lá, o órgão não tem capacidade postulatória, raríssimas exceções, né, que a gente vai falar. Órgãos independentes e órgãos autônomos têm sim essa capacidade postulatória, mas como regra, o órgão não tem capacidade postulatória, ponto final. Agora, se na tua prova ele colocar a questão do órgão independente, aí vai falar, não, esse tem capacidade postulatória. Se ele falar do órgão autônomo, esse tem capacidade postulatória? Sim, o órgão autônomo tem capacidade postulatória, tá? Que é a capacidade processual, beleza? E agora a questão do órgão ter CNPJ, tá? Então você fala, professor, mas tu acabou de falar que o órgão, né, não tem vida, nem nada disso. Tudo certo, mas ele tem o CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, tá? Porque o que acontece especificamente aqui? Precisava-se de um cadastro para colocar, e o cadastro existia, aí aproveitar esse cadastro, né, para se classificar os órgãos aqui dentro, beleza? Então, o órgão tem CNPJ? Tem. Então, algumas frases aqui, que eu deixei para você, em aberto, são frases que já vieram em concurso, então tu precisa guardar isso. O órgão é produto da desconcentração, né? O órgão não tem vida, não tem patrimônio, não tem direitos, tá? O órgão não tem capacidade postulatória, exceto os dois que eu falei, na verdade dois, né? Os órgãos independentes e os órgãos autônomos, mas o órgão ele tem, né, o CNPJ, tá? Então não esqueça desse detalhe, beleza? Vamos lá falar um pouco agora sobre classificação, tá? Classificação dos órgãos públicos, tá? Aqui tem várias classificações doutrinárias. É claro que eu vou falar as classificações para você e pode ter mais de uma classificação, isso é normal, tá? Então, eu preciso que você, aqui nós vamos precisar de decorar algumas coisas, tá? Então fica atento aí, porque tem algumas coisas que a gente vai precisar estar decorando, beleza? Vem comigo. Quanto à posição estatal, né? Essa classificação está ligada à hierarquização da administração pública, onde encontramos órgãos superiores em relação aos inferiores. Assim temos o quê? Olha lá, órgãos independentes. Esse aqui tem capacidade postulatória, filho. Postulatória, tá? É raro? É, mas tem, tá? Então, o que ele fala nos órgãos independentes? São aqueles originários da nossa querida Constituição Federal e representativos de poderes, beleza? Como o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Não tem subordinação hierárquica, meu amigo. É claro que não tem subordinação hierárquica ou funcional. Está lá no topo, órgãos independentes, tá? Sujeitando-se exclusivamente aos controles constitucionais que permitem o controle de um poder pelo outro, que nós chamamos de sistema de freios e contrapesos. Professor, o que seria esse sistema de freios e contrapesos? Você que assistiu a minha aula lá de Direito Constitucional, lá eu explico o que seria esse sistema de freios e contrapesos. É simplesmente com que um poder acaba entrando e invadindo a esfera do outro, né, de alguma determinada forma, e não é inconstitucional, né? Porque os poderes da União são independentes e harmônicos entre si. Mas é possível, né, que em algum momento um venha invadir a esfera do outro, para que não se haja arbitrariedades. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, de um controle de constitucionalidade, tá? Então, solta, sei lá, um ato normativo da Presidência da República, um decreto que seja inconstitucional. Meu amigo, nós teremos outro poder fiscalizando, tá? Então, passando por um controle que nós chamamos de controle de constitucionalidade.
tá? Então esse sistema de freios e contrapesos nada mais é do que isso, tá? Mas quando a gente fala de órgãos independentes, eles não têm subordinação hierárquica. Acima deles, meu amigo, só Deus, não tem ninguém acima deles, tá? Porque são independentes, estão lá expressos, citados na nossa Constituição Federal. Então fique atento. Quando ele falar na tua prova órgãos independentes, ele vai falar originários da nossa Constituição Federal e representativos do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Poder Judiciário. Não tem subordinação hierárquica aqui, não tem subordinação funcional, tá? Porque são independentes, beleza? Mas é lógico que pode se passar pelo que nós chamamos de controle de constitucionalidade, tá? Beleza? Vamos lá. Aqui alguns exemplos de órgãos independentes. Tá aqui para você, ó. As casas legislativas, órgãos independentes, está citado lá na nossa CF, a nossa Constituição. Congresso Nacional, né? A Câmara dos Deputados é o Congresso Nacional, né? Que é formado pela Câmara dos Deputados do Senado Federal. Tá aqui também, ó. Beleza? As Assembleias Legislativas dos Estados, tá? A Câmara de Vereadores, tá? Tudo isso está citado na nossa Constituição Federal. São órgãos independentes, não tem subordinação aqui, não tem hierarquia, beleza? Chefias do Executivo, ó lá. Presidência da República, as governadorias e as prefeituras, tá? Aí você fala, professor, mas a Presidência da República é um órgão? Sim, é um órgão independente, filho, tá? Nós temos a figura do presidente e nós temos a Presidência da República, assim como nós temos as governadorias, né? Que vai estar à frente o governador, e as prefeituras, que vai estar à frente, logicamente, o prefeito ou a prefeita, tá? São órgãos independentes? Sim, órgãos independentes. Os tribunais judiciários e juízes singulares. O juiz é um órgão, pessoal? Ah, não. Nós temos o juízo e o juiz, tá? Então, o juiz, lógico, único, singular, mas é um órgão, beleza? Juízes, tribunais judiciários, né, que são os colegiados, né? É órgãos? Sim, são órgãos independentes, beleza? O Ministério Público, também, da União e dos Estados, que é o MP, tá? Que ganhou asas aí, né? O Ministério Público agora é um órgão independente, sim, tá? Mas um dia ele já fez parte lá do Poder Executivo, mas hoje não, é um órgão independente. Tanto o Ministério Público quanto a Defensoria, meu amigo. Marca aí também, ó. Defensoria, deixa eu anotar aqui, ó, para você, ó. Defensoria Pública. Então, a Defensoria Pública também é um órgão independente, beleza? Então, tanto o Ministério Público, tá, que é o MPU, né, Ministério Público da União, ou dos Estados, tá, ou a Defensoria, né, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública dos Estados, são órgãos independentes, beleza? E aqui o Tribunal de Contas da União, do Estado e do Município, né, que é o TCU, o TCE e o TCM, tá? Atenção, eu já falei isso aqui 350 vezes, o Tribunal de Contas não pertence ao Poder Judiciário. Guarde isso na sua prova, por favor, tá? Então, o Tribunal de Contas, ele é auxiliar do Poder Legislativo. Então, o Tribunal de Contas, apesar de se chamar tribunal, ele simplesmente não é um órgão do Poder Judiciário. Está lá no artigo 92, quando a gente fala do Poder Judiciário, tá? Então, o Tribunal de Contas, ele é auxiliar do Poder Legislativo. Ele auxilia o Congresso Nacional nas contas, tá? Não tem nada a ver com juiz, meu amigo. Nada a ver com juiz, é Tribunal de Contas. E ele é um órgão independente? Sim, ele é um órgão independente. Mas ele não compõe o Poder Judiciário, por favor. Ele é um órgão, de novo, auxiliar do Poder Legislativo, tá? Auxilia lá o nosso querido Congresso Nacional. Vamos embora. Continuando as classificações, órgãos autônomos, olha lá. São os que se encontram na cúpula da administração, logo dos independentes, sendo estes subordinados, tá, a esses órgãos, têm autonomia administrativa, financeira e técnica, cuidam de planejamento, supervisão e coordenação e controle, tá? Então, órgãos autônomos. Esse aqui também tem capacidade postulatória? Sim, capacidade processual postulatória, tá? São raríssimas exceções isso, tá? Então, por favor, se ele falar que o órgão não tem capacidade postulatória, tá certo, na sua prova, mas só se ele especificar. Se ele especificar órgão autônomo e órgão independente, vai falar que tem capacidade postulatória. Ó, capacidade postulatória. Beleza? Ou processual também, né, pode vir como isso na sua prova, tá? Então, o que ele fala aqui, ó. Órgãos autônomos. Exemplo, olha lá. Ministérios, secretarias estaduais, secretarias municipais, tá? Advocacia Geral da União, procuradorias do Estado e do município, tá? Aqui nós estamos falando de órgãos autônomos. Alguns exemplos, tá? Estado-Maior das Forças Armadas, que está ligado, né, por isso que existe aqui uma subordinação, tá? Ó, subordinados aos órgãos independentes. Quando a gente fala, por exemplo, do Estado-Maior das Forças Armadas, ele é subordinado à Presidência da República, que é um órgão independente, tá? E Consultoria, né, Geral da República. Então aqui são órgãos autônomos. Para ficar claro na tua prova, tu pega lá, por exemplo, faz aqui, ó, olha só.
fazer isso aqui, vai ficar bem claro na tua prova, bem feio aqui, mas vai ficar legal. Ó. Opa, isso. Ótimo. Então, quando a gente tem aqui, por exemplo, suponha que nós temos aqui órgãos independentes e órgãos autônomos, tá? Então aqui, ó, órgãos independentes e órgãos autônomos. Como você tem, por exemplo, órgão independente, Presidência da República, tá? Aí você fala um órgão autônomo, professor, que é subordinado à Presidência da República. Aí tu vai ter aqui, por exemplo, o que eu coloquei para você aqui, ó, tá aqui, ó, é o Estado-Maior das Forças Armadas, ó. Tá? Quando você fala, por exemplo, do governador, tá? Do governador, as governadorias, governador, órgão independente, tá? A gente fala um órgão que esteja ligado à governadoria, por exemplo. Aí tu tem aqui, ó, secretaria. Imagina uma Secretaria de Segurança Pública, por exemplo. É um órgão autônomo, mas está subordinado ao governador, tá? E tu pega lá o prefeito, ó. Aí tu vai ter o quê? A secretaria também. Vai estar um órgão, então a prefeitura, né, a gabinete do prefeito ali, é um órgão independente. Mas as secretarias, né, que estão ligadas à prefeitura, existe ali uma subordinação, tá? Então, ficou claro isso aqui para vocês? Espero que tenha ficado claro. Desenho do professor sempre feio, ridículo, como sempre, mas, né, espero que você tenha entendido isso aqui, tá? Então aqui eu coloquei as Forças Armadas, mas pode ser um ministério também, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Coloquei as Forças Armadas, tá no exemplo, pode ser um ministério? Pode. Ministério da Saúde, Ministério da Educação, tá? É um órgão autônomo, que está subordinado à Presidência da República, que é um órgão independente. Beleza? Vamos embora. Órgãos superiores, tá? Esses aqui não gozam de autonomia administrativa, tá? Então, vai marcando esses detalhes aí, tá? Então, órgãos superiores não gozam de autonomia administrativa, nem financeira, tá? São atributos dos órgãos independentes e dos autônomos, a que pertence. Sua liberdade funcional restringe-se ao planejamento e soluções técnicas, dentro de sua área de competência, com responsabilidade pela execução, geralmente cargo de seus órgãos subalternos, tá? Então aqui a gente vai falar de gabinetes, inspetores gerais, coordenadorias, departamentos, divisões, aqui estão os órgãos superiores, mas atenção, não gozam de autonomia administrativa nem autonomia financeira, tá? Órgãos subalternos, aqui quem vai botar a mão na massa, né, meu amigo? Aqui é portarias, sessão de expediente, beleza? É realmente quem vai fazer o negócio, tá? Representam ali o último escalão da nossa querida administração, com reduzido poder decisório, claro, né? Menos caneta aqui, com predominância em atribuições de execução, é quem vai fazer, quem vai botar a mão na massa. A exemplo das atividades meio, né, e atendimento ao público, portarias, sessão de expediente, beleza? Tranquilo até aí, né? Agora vamos falar aqui em relação à estrutura, beleza? Então nós falamos aqui, ó, veja bem, nós falamos aqui a classificação quanto à posição estatal, que está aqui na linha A, beleza? Então aqui classificação dos órgãos públicos quanto à posição estatal. Agora nós vamos falar aqui em relação à sua estrutura, beleza? Em relação à estrutura. Aqui o autor usa de composição do órgão, ou seja, há subdivisões dentro do organograma do órgão, sendo eles, tá? Então aqui, quais são as subdivisões aqui desse órgão, tá? Quanto à sua estrutura. Então nós temos aqui o órgão que pode ser simples, beleza? Órgãos simples, também chamados de unitários, tá? Então órgãos simples ou unitários. Tem um só centro de competência aqui, como na a Presidência da República, tá? É um órgão simples, um órgão unitário, tá? Então, exemplo aqui, a Presidência da República. E órgão composto, professor, quanto à sua estrutura, tá? Tem estrutura inúmeros outros órgãos menores, tá vendo? Que está ligado a ele, órgão composto. Uns exercendo a função idêntica à principal, ou seja, atividade fim, outras exercendo uma função auxiliar, diferente da principal, ou seja, o meio, tá? Aqui no caso das secretarias e os próprios ministérios. São órgãos compostos, tá? Então, Ministério da Saúde, Secretaria de Segurança Pública, tá? Então, tudo isso é Ministério da Segurança, Ministério da Justiça e Segurança Pública, tá? Tudo isso são órgãos compostos, órgãos simples, Presidência da República, tá? Aí tu fala, governador, simples, beleza? São classificações que você precisa estar guardando, tá? Quanto à sua atuação funcional, aqui é a divisão por ordem de mando, ou seja, as ordens são emanadas por várias pessoas dentro do órgão. Assim nós teremos o que quanto à sua atuação funcional? Singulares ou unipessoais? Singulares, né? Professor, vai se confundir aqui quando você fala, por exemplo, de órgão simples, né? Algumas pessoas dizem que acaba tendo essa confusão, mas são classificações separadas, tá? Então o que ele fala de singulares ou unipessoais? São aqueles que apresentam um só titular, ó, um só chefe aqui, ó. Unipessoal, singular, tá? Representante do mesmo que, apesar de contar com muitos outros órgãos auxiliares, desempenha a função principal do órgão individualmente. A formação e manifestação de vontade
não dependem de acordo de nenhuma de outra autoridade. Então aqui a gente tem o exemplo do presidente, governadorias, própria prefeitura, né, o prefeito municipal, tá? Colegiados ou pluripessoais, tá? Então órgão colegiado ou pluripessoal. Então lógico que estamos falando de corporações legislativas, de tribunais. Por quê? Colegiado, pluripessoal, aqui a decisão não vem só de você, tá? A decisão aqui de um tribunal, por exemplo, é um colegiado que vai dar essa decisão. Quando você fala, por exemplo, das nossas casas legislativas, tá? Ali se delibera muito, né? Muito parlamento ali, muita conversa, tá? Então aqui, logicamente, aqueles que atuam e decidem pela manifestação conjunta e majoritária da vontade de seus membros, não prevalecendo a vontade pessoal ou do chefe ou de qualquer outro integrante, tá? O exemplo das corporações legislativas, os próprios tribunais entram aqui, comissões, tá? Que deliberam. Então aqui, logicamente, colegiados ou pluripessoais, órgão colegiado ou pluripessoal, ok? Vamos embora. Tá? Então aqui eu deixo para você só um exemplo, tá? Ó, singulares ou unipessoais, né? Do Celso Antônio Bandeira de Mello, cai bastante em prova. A decisão parte de um único agente, organizados verticalmente, burocráticos. Aqui o exemplo que eu deixei foi a presidência da República. E colegiados e pluripessoais coletivos, olha lá, deliberativos, organizados horizontalmente, tá? Prevalecendo a decisão da maioria, tá? Que aí vai ser o quórum de maioria, vai depender da lei específica tratando, do ato específico, tá? Aqui o exemplo, deixei o CNJ, tá? Que é o Conselho Nacional de Justiça, e o próprio Tribunal de Contas, que são órgãos colegiados, beleza? Vamos lá. Segue o baile. Quanto às funções exercidas, tá? Professor, tem muita classificação? Tem classificação, não tem jeito, tá? Então segura o pé aí, tá? Quantas funções exercidas? Olha lá, órgãos ativos, tá? Então o que ele fala? São que produzem ações, os atos necessários para o cumprimento dos fins da pessoa jurídica, da qual fazem parte, os ministérios, secretarias, são exemplos desses órgãos ativos. E órgãos de consulta, tá? Então aqui, ó, o exemplo maior que são assessorias jurídicas, tá? Então órgão de consulta, né? Então aqui, ó, produzem pareceres e opiniões necessárias para a tomada de decisão, tá? Então órgão consultivo, órgão de consulta, tá? O exemplo aqui seriam as próprias assessorias jurídicas integrantes às estruturas lá dos ministérios, tá? Órgãos de controle, tá? Aqui são aqueles responsáveis de acompanhar e fiscalizar os outros órgãos, tá? Ó, órgãos de controle, o maior exemplo aqui é o próprio TCU, tá? Que é o Tribunal de Contas da União, né? Isso exercendo o controle externo, tá? No controle interno nós temos a CGU, por exemplo, tá? Tudo isso são órgãos de controle, beleza? Aí deixei para você aqui, ó, o esqueminha, ó, órgãos ativos, órgãos de consulta, órgão de controle, tá? Então órgãos ativos, ministérios e secretarias, né? Órgão de consulta, assessoria jurídica, produzem pareceres, opiniões, tá? E órgãos de controle, o exemplo que eu deixei aqui foi o TCU, mas é o único, tá? Tem a CGU também, que vai ser classificado como órgão de controle, e acompanham, logicamente, e fiscalizam. Tá? Aqui agora, né, mais uma classificação, né, quanto à doutrinadora Maria de Pietro, tá? E ela é muito recorrente em prova. Professor, essa doutrinadora já caiu muito em prova? Já caiu bastante, tá? Então fica atento a ela aí, algumas classificações quanto à nossa querida doutrinadora Maria de Pietro, tá? Então lá, órgãos centrais, tá? Órgãos centrais são aqueles que exercem atribuições em todo o território nacional, estadual ou municipal. Órgãos centrais, né? Casas legislativas, ministérios, secretarias de Estado e do município, tá? E os órgãos locais, tá? O que ela fala? Atua apenas sobre uma parte do território, como delegacias regionais, Receita Federal, delegacias de polícia, postos de saúde, então são órgãos locais. Então tu pega aqui, por exemplo, na cidade, tá? Aí tu vai ter, ó, aqui eu tenho a delegacia A, DEPOL, delegacia do serviço contra, no caso do serviço da mulher, tá? Vai atender a mulher, tá? Então você tem lá a delegacia antidrogas, né? Você tem lá outra delegacia X, Y, né? Um posto de saúde no bairro X, um posto de saúde B, então órgãos locais, tá? Então basicamente seria essa ideia que a doutrinadora Maria de Pietro ela traz, órgãos centrais, né? Aqui eles atuam em todo o território nacional, estadual ou municipal, seja lá na Casa Legislativa, o Ministério, a Secretaria de Estado, e aqui órgãos locais, né? Aqui são parte do território, umas delegacias regionais, uma Receita Federal, uma delegacia de polícia, tá? Um posto de saúde do bairro X, do bairro Y, tá? Órgãos locais, beleza? Aqui eu trago para você, ó, né, o esqueminha de órgãos centrais e órgãos locais, tá? Órgãos centrais, atribuições em todo o território nacional, ministérios e secretarias, e órgãos locais, atua apenas uma parte do território nacional, delegacias de polícia, por exemplo, beleza? Senhores, espero que você tenha entendido até aqui a nossa conversa, dentro da administração direta, né? Então nós falamos aí de bastante aí de órgãos, né, classificações. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha entendido, espero que você tenha feito aí o teu esquema, tenha escrevido,
É importante você estudar escrevendo, anotando, tá? Isso traz toda a diferença, porque enquanto eu não estou falando, o teu caderno fala com você, meu amigo, tá? Então é importante isso para sua prova, beleza? Senhores, tamo junto, não sai daí, até daqui a pouco.